Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vinícius Leopoldino, estou falando do Pitaco do Vini, o canal que tem como missão falar do futebol fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Minas e Rio Grande do Sul e fazer essa cobertura dos times de Santa Catarina, Paraná, Ceará, Mato Grosso na Série A do Campeonato Brasileiro e nas competições que eles disputam, evidentemente. Então, hoje a gente vai falar de Atlético e Bahia, hoje a gente vai falar de Ceará e Fortaleza, hoje a gente vai falar de Goiás e Atlético Goianiense, beleza? Vamos destacar os jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Então vamos falar também, né, como foi a performance desses times, teve surpresa, se não teve, já adianto que não houve surpresa de minha parte nos classificados, mas a forma que as classificações aconteceram, com certeza ninguém esperava, pelo menos nesses clássicos que foram os jogos de meio de semana na terça e na quarta-feira, beleza? Como bem já disse, o futebol aqui é fora do eixo. Vamos começar com o clássico de Goiás. Quem sabe o resultado mais, não vou dizer performance, mas o resultado mais surpreendente dentre os clubes aqui do canal. O Goiás foi goleado em casa pelo time do Dragão. O Atlético Goianiense aplicou 3-0, não sei se goleada, placar clássico, como queiram, mas foi um chuá de bola do time do Dragão para cima do Esmeraldino. Goiás que, no caso, jogava em casa, bateu o recorde de público do seu estádio, da Serrinha, foram mais de 13 mil pessoas na Serrinha, e o Goiás foi a campo com Tadeu, Ian, Reinaldo, Caetano, Jackson, Ibrahim Fagundes, Caio Vinícius, Felipe Bastos, Matheus Salles, Danilo, Pedro Raul e Nicolas. Destaque para um ataque mais pesado, um ataque mais alto, um ataque mais encorpado colocado pelo Jair Ventura, e a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso também. Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon, Jefferson, Marlon Freitas, Edson, Ayrton, Jorginho, Wellington e Luiz Fernando. Aqui algumas modificações significativas no time do Atlético Goianiense, a disponibilidade, por exemplo, do Baralhas, né? Ou a disponibilidade do Churin, enfim. Um time menos modificado nas suas estruturas, mas com peças um pouco diferentes e que geraram uma performance muito boa, tá? Como a gente bem sabe, o Goiás é um time que tem muita dificuldade em fazer gols. É um time que, quem sabe, seja o clube, o 11 que tenha mais dificuldade em arremate, que tenha mais dificuldade em acertar o gol do adversário. Já era sabido que eles iriam entrar com uma postura um pouco mais retrancada. A gente sempre fala aqui no canal, eu sempre falo, que o Jair Ventura gosta dessa posição ali de secretariado de lateral. Ele sempre coloca um ponta que tem mais uma característica defensiva, fez isso algumas vezes com a Podi, já usou o próprio Jackson, enfim. Ele colocou um time um pouco mais defensivo em campo, colocou atacantes mais pesados. Tanto Pedro Raul quanto o Natan tinham ido muito bem no final de semana contra o Atlético Paranaense. Inclusive, o Goiás ganhou de maneira até certo ponto surpreendente do Clube Atlético Paranaense, mas nessa partida ele precisava marcar. Então o que ele fez? Ele colocou dois atacantes pesados, deixou o time um pouco mais para trás, tirou, por exemplo, o Vinícius, ele já não conta com o Elvis, mas ele começou com o Vinícius no banco de reserva, com o Dadá Belmonte no banco de reserva, e durante boa parte da partida, né, jogou aguardando o time do Atlético Goianiense, que, na minha concepção, tem mais qualidade e joga um futebol mais fluido durante o ano. É um time que tem muito mais possibilidades, vamos assim dizer. Abriu o placar no final do primeiro tempo com o Jorginho, quando o jogo mostrava certo equilíbrio, em que pese o Atlético, como eu já disse, tenha mais qualidade nas chegadas até o gol, arrematava com mais perigo a meta do goleiro Tadeu, mas era um jogo equilibrado, inclusive no placar, até os 41 minutos, quando o Jorginho faz o gol do Dragão. Aí entrou em campo, vamos dizer assim, entrou em campo Vinícius, entrou em campo um Goiás mais ofensivo, né? E logo deixa eu até ver aqui, verificar aqui, 8 minutos, eu ia falar 7 minutos, o Wellington Rato amplia. Quando eu vi os lances da partida hoje, quando eu vi os gols, me parecia que era aquele gol de final de partida. Eu falei, caramba, o Atlético Goianiense fez os gols só no final, porque foi um contra-ataque onde
o jogador do Atlético Goianiense, o Wellington, ele dá um rapa no goleiro Tadeu e já sai na cara do goleiro Tadeu, quebrando a linha adversária. O Goiás jogava com linhas altas, até porque seus atacantes eram mais pesados e precisava do gol. Foi no embalo da torcida e aí deixou muito espaço nas costas dos seus marcadores, em que pese estar jogando a todo tempo, ele não desfez os 3 zagueiros, mas adiantou as linhas. E aí isso foi fatal. Ele acabou chamando o Atlético Goianiense pro contra-ataque, apertava essas linhas, jogou um Goiás com a linha defensiva quase próximo ao meio campo ali, colocando o Reinaldo, tanto o Ian, também Caetano, como armadores, como volantes, e aí obviamente que deixou exposto. Quando a gente faz o que não sabe, dá nisso. O time do Goiás não tem cacuete de ataque, né? Isso tem que ser gradativo, e me parece que o Jair Ventura tem muita dificuldade para montar um time à frente. Certo que não tinha Elvis, mas poderia ter entrado, por exemplo, com o Dadá Belmonte, que ele colocou no intervalo, poderia já ter entrado com o Vinícius, não ter colocado o Natan do lado do Pedro Raul, e quer dizer, na minha concepção, o Jair também tem muita participação nesse resultado. Então, naquele momento, 8 minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense estava muito bem na partida, né, numa bola espetada, num contra-ataque de Almanac, o Wellington Rato fez o 2-0. O jogo se manteve com o Atlético Goianiense dentro das, vamos dizer assim, tomando as rédeas da partida, tá? Inclusive ele teve 61% de posse de bola. O Goiás foi à frente, mas ele não tinha bola. E mesmo perdendo, vamos dizer assim, de 2-0, não tinha punch, não tinha força para fazer o arremate, não tinha força de chegar até o gol do goleiro Ronaldo. Eu assisti esse jogo depois do segundo tempo, ou alguns lances, até porque estava em compromisso profissional, e parecia-me que era o Atlético Goianiense que precisava reverter um placar, enquanto não era, né? O jogo de ida ficou empatado no Ascioli, 0-0, e o jogo da Serrinha, eu esperava uma outra postura do time goiano, eu esperava, como bem já disse, uma postura desde o início e não esperava tanta loucura como foi no segundo tempo. Aí, claro, já no segundo tempo, no lance que repetia, né, essa questão de ataque de linha, de ultrapassagem da última linha do Atlético do Goiás pelo Atlético Goianiense, aí houve um pênalti do goleiro Tadeu, o Marlon Freitas na partida fez 2-0, isso já aos 20 minutos do segundo tempo, o resultado estava definido e não teve nenhuma força do Goiás para poder chegar com perigo até o gol do goleiro Ronaldo. Classificação justa, inclusive ao término da partida, tanto Tadeu quanto o Felipe Bastos pediram desculpas para o torcedor do Goiás que foi até a Serrinha, bateu o recorde de público da Serrinha. Como disse, foram mais de 13 mil pessoas no estádio do Goiás, no Caldeirão Goiano, né, no Caldeirão Esmeraldino, mas de fato não foi, vamos dizer assim, uma apresentação, uma performance condizente com o público que lá esteve. Beleza? De maneira geral, acho que o Atlético Goianiense não é uma força que disputa o título da Copa do Brasil, mas é um belo resultado, enche os cofres também para uma matemática financeira que pode ser jogar a favor do Dragão, chegar às quartas de final, claro que foi muito importante. Beleza? Vamos virar a página, vamos falar de Atlético Paranaense e Bahia, o jogo que aconteceu na última terça-feira. Eu consegui ir até Curitiba, consegui assistir o jogo do Atlético, do Furacão, contra o Bahia. E assim, fiquei preocupado com muita coisa que vi. O resultado de 2-1 pode mostrar que foi um jogo tranquilo, né? O Atlético 2, Bahia 1, repetiu jogada de ida, 4-2 no agregado, time da Série B, é o sexto colocado, poderia ter sido líder no final de semana, mas não representou a performance. O time do Atlético tem muitas deficiências, especialmente na jogada aérea. Tanto foi que o Bahia, já no começo da partida, deixa eu até confirmar 5 minutos, o Matheus Davó faz um gol de puxeta. Tudo bem, o lance ali foi uma jogada espirrada de primeiro pau, aconteceu quase na minha frente, eu estava no estádio. Uma bola, um escanteio cobrado pelo Mugni, eu não me recordo agora qual foi o jogador, que dá um lance de calcanhar, um lance meio de letra, ou só espirrou sem nem ver o Davó, e num lance de rara felicidade, matou na caixa e fez um golaço. Teve gente que ainda que teve coragem, teve a destreza, vamos dizer assim, né, de falar que o Bento falhou no gol. Cara, isso aí é coisa de idiota que nunca jogou futebol na vida, porra, não sabe o tamanho de um gol
né, e não sabe como é difícil pegar uma bola cruzada de dentro da área que vai na gaveta, né? Então, assim, total isenção ao goleiro do Atlético de responsabilidade no lance do gol, mas a zaga do Atlético é deficiente em atacar espaço, tem dificuldade no jogo aéreo, tá? Não é mostrar o caminho das pedras, mas o caminho das pedras, a defesa do Atlético, é o jogo aéreo. No primeiro tempo, se cruzasse, era capaz de fazer contra, tá? Foi o primeiro tempo onde o Atlético teve a bola, mas não teve o controle do jogo, né? O Atlético terminou a partida com 61% de posse de bola. Eu não estava acompanhando os scouts, estava em campo, né, olhando a partida, mas a sensação é muito clara que a gente jogou com a bola e o Bahia teve o controle da partida, especialmente no contra-ataque durante o primeiro tempo. A defesa do Atlético, muito mal postada, tá? Muito mal postada. Jogou sempre apertando o meio-campo do Bahia, ela obrigatoriamente tinha que subir. A transição que acontecia com o Autuori, daquela inversão de você ir até a intermediária, achar o lateral esquerdo ou o lateral direito nas costas da defesa, o Abner produzir esse tipo de ataque, não estava acontecendo. O Bahia se fechou, obrigou o Atlético a jogar num ponto de desconforto, que é a propor o jogo, e muito bem defensivamente estava montado pelo Enerson Moreira, tá? Aí o que aconteceu? O Atlético ficou exposto nos contra-ataques, o próprio Matheus Davó poderia ter feito 2-0, o Pedro Henrique teve uma jornada desastrosa, foi horrível a jornada do Pedro Henrique, eu até brinquei, eu falei, o Pedro Henrique sem o Thiago Heleno me parece só um menino. Eu já havia dito isso algumas vezes aqui no canal. Existem jogos que ele vai bem, mas de maneira geral ele está tendo muita dificuldade em fazer esse papel de líder da defesa atleticana. O Atlético tem Dedé, tem Thiago Heleno voltando, o Dedé parece que está em condições de jogo, eu realmente não sei porque ele nem entra. Quando o Pedro Henrique se machucou, né, numa saída de gol do Bento, naquele apavoro que estava o jogo aéreo do Atlético, do Bahia em cima do Atlético, o Bahia chegava muito bem, tanto com o Mugni quanto com o Daniel, o Patrick, o Matheus Davó, né, fazendo essa pontada, vamos dizer assim, no ataque atleticano, e o Atlético batia a cabeça. Quando o Pedro Henrique machuca, no final do primeiro tempo, entrava o Matheus Fernandes. Quando eu vi o Matheus Fernandes no campo aquecendo, acelerando o aquecimento, falei, pronto, Felipão vai tirar o Pedro Rocha, que não estava bem, vai subir, vai colocar 3 zagueiros, porque quando você não tem 2 zagueiros bons, você coloca 3 zagueiros, né? Ou 3 zagueiros fracos, quando você não tem defesa boa, e aí vai liberar um pouco mais Kelvin, que não foi bem também, e o Abner, que foi um pouco melhor, mas nada demais. Então, assim, eu particularmente gosto da saída de bola do Abner. Achava que o Felipão ia fazer aquele cinturão, mas não foi isso que aconteceu. O Matheus Fernandes entra no segundo tempo no lugar do lesionado Pedro Henrique, melhora um pouco a questão do jogo aéreo, tá? Percebi também algumas deficiências de orientação do Nico Hernandes. Teve a bola que o Davó sai no contra-ataque, que no campo a gente vê, né, a lentidão de recomposição. Me pareceu que o Nico segurou um pouco, e aí quando precisou fazer a sobra do Pedro Henrique, que havia tomado um come do Davó, chegou tarde, o Atlético quase tomou 2-0, e aí vem o segundo tempo. No segundo tempo que o Atlético melhorou a sua composição de meio. Eu achei que o Eric não havia ido bem na primeira etapa, mas foi muito bem no segundo tempo. Soube conduzir essa bola de um Hugo Moura que vinha buscar no meio dos zagueiros e adiantava esse expediente tanto com o Pablo vindo para receber ou abrindo o jogo, quanto com o... Deixa eu até confirmar quem entrou no lugar do... O Coelho entrou no lugar do Pedro Rocha. O Coelho começou a atacar mais espaço, ele gosta desse confronto, né, de ir para cima da defesa adversária. Teve até mais facilidades que o Canóbio, que tem um jogo diferente do dele. O Canóbio gosta de jogar às costas do marcador, gosta de receber a bola enfiada nas costas do marcador, porque é um jogador muito rápido. Em contrapartida, o Coelho é um jogador que tem uma finalização um pouco melhor e que tem também esse 1 contra 1, né? Esse abre e bate como uma das suas virtudes. O Coelho fez um bom segundo tempo, mas para mim o melhor do segundo tempo foi o Eric, e foi dos pés do Eric que o Atlético, que tinha dificuldade para chegar, mas que havia melhorado do Atlético da primeira etapa, fez o seu gol. 32 minutos, então, o escanteio cobrado, o Eric antecipa numa bola de primeiro pau e faz a conclusão pro canto do gol do goleiro Danilo Fernandes.
era ali o empate do Atlético Paranaense, era ali o gol que poderia ser a classificação. Não foi, porque obrigou o Bahia a ir para o sufoco, ir para o abafa, não teve qualidade para chegar. Ah, o Bahia jogou bem, o Bahia defendeu bem, o Bahia não soube propor jogo no segundo tempo, mesmo quando precisava. Houveram ainda 15 minutos que poderia oportunizar a virada do time soteropolitano, mas isso não aconteceu. O Bahia não teve força, não teve qualidade, não teve ímpeto para ameaçar o gol do goleiro Bento. Ele foi mais perigoso quando estava 1-0 o Bahia, perdendo várias chances de gol, do que quando estava 1-1, quando ele precisava fazer o 2-1 para levar para os pênaltis, repetindo o resultado da Bahia, né? O resultado da Fonte Nova. Isso não aconteceu, ele até se lança, mas depois uma bola roubada pelo Coelho no meio campo, o Davi Terans foi lançado e teve o trabalho só de rolar para o lado, e o Rômulo arrematou já aos 48 do segundo tempo, dando a vitória para o time atleticano, mas de fato o resultado mais justo, quem sabe, fosse o empate de 1-1. Atlético classificado, joga no final de semana contra o Inter, tem a possibilidade de subir para a ponta da tabela, desperdiçou essa mesma possibilidade perdendo para o Goiás no sábado passado, mas segue nas 3 frentes. Um abraço para o Barreto, que falou, né, hoje, durante toda a crônica esportiva dele, da redação, em vários times que jogaram 3 frentes, e só esqueceu que o Clube Atlético Paranaense joga sim 3 campeonatos e tem sim possibilidade de conseguir coisa boa esse ano, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como já estava na Libertadores e agora tem a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Fechado? Passamos a regra no Furacão. Furacão tem que melhorar sua performance, mas como bem já disse, está nas quartas de final, tá? Vamos falar de Ceará 1, Fortaleza 0. Clássico Rei acontecendo na noite de ontem no Castelão, no judiado gramado do Castelão. Os caras não param, né? E isso fez com que a partida ali fosse um total abafa do time do Ceará, mas confesso que não gostei nem um pouco da composição tática e técnica do time do Vozão. Em contrapartida, me pareceu um Fortaleza mais convicto das suas ações, me pareceu um Fortaleza mais capaz de poder classificar. Claro que o resultado de ida já ajudava o time do PC, mas, claro, era um jogo perigoso, era um jogo de 1-0, onde a proposta do Fortaleza, né, poderia esbarrar na qualidade técnica do time do Ceará. A qualidade técnica não foi posta à prova, né? Durante um primeiro tempo, onde o Fortaleza teve bom domínio das ações, tá? O Ceará que foi muito mais voluntarioso na segunda etapa. Ah, mas a posse de bola era 66%, esse paranaense está falando asneira. Quando eu digo comando das ações, a proposta que o Fortaleza colocou em campo teve melhor execução do que a proposta que o Ceará precisava colocar em campo. O Ceará precisava propor jogo. O Ceará tinha que fazer um resultado. E corrigindo, eram 2-0 no jogo de ida, não era 1-0. Foram 2-0 no jogo de ida. Então o Fortaleza ele tinha esse conforto de jogar pelo empate ou até por uma derrota, como foi, e mesmo assim se classificar como se classificou. Durante o primeiro tempo, onde o Ceará esbarrava nas suas limitações táticas e técnicas, o Fortaleza acabou tendo mais conforto e administrou o resultado. Vem o segundo tempo, tá? E numa escalação onde eu particularmente não gostei da composição de meio do time do Ceará, o Fortaleza acabou baixando as suas linhas, esperando o Vozão. Vozão que foi, como bem já disse, muito voluntarioso, atacava muito pelo meio, ficou com a bola no pé dos seus volantes, e quando você tem Richardson para poder fazer essa construção, um Lima numa noite que não estava inspirado, um Vinícius que não estava inspirado, em que pese, né, ter feito gol, o Ceará tinha muita dificuldade de construir, de quebrar e conseguir finalizar nessa última linha do time do Fortaleza, de chegar em condições boas de arremate, de chegar em linha de fundo, e só fazia isso pelo lado direito com o Nino Paraíba. Então eu vejo um Ceará muito mais voluntarioso jogando contra o Fortaleza,
e um Fortaleza que estava mais convicto das suas estocadas de contra-ataque, assim até conseguiu fazer em algumas vezes, mas que também não levava tanto perigo para o gol do João Ricardo. Tá? Quando eu mandava mensagem pro pessoal lá do Ceará, eu falava assim, o Vina não tá jogando nada. Parece que eu abençoei o cara e ele fez o gol de cabeça, o gol que abriu o placar, né, o gol único, né, o gol solitário da partida. O que acontece? Quando você tem o Vina com 1,70 m e pouquinho de altura, mas você tem Richard, você tem Clebão que tinha entrado no lugar do Zé Roberto, o Zé Roberto foi muito mal na partida. Quando você tem Luiz Otávio, quando você tem o Yuri Castilho, que entrou no lugar do Lima no segundo tempo, o Lima também não foi bem. Você tem um time de estatura alta. Você tem pelo menos 4 jogadores ali perto de 1,90 m. O Yuri Castilho tem 1,85 m, né? E o Ceará não fazia essa jogada de flanco. O Ceará queria empurrar pelo meio o time do Fortaleza e o gol sair de um baixinho. Né? Eu até comentei, eu falei, peraí, se você usasse esse expediente da bola alçada na área, se você usasse as laterais do campo e o gol saísse do Vina, era uma situação. Agora, o gol sai de uma colher, de uma jogada, um belo cruzamento feito da intermediária, salvo engano, foi o Bruno Pacheco que fez o cruzamento, até me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, e o Vina, uma bela escorada de cabeça, abre o placar pro time do Ceará. O Ceará, como bem já disse, ele foi desorganizado. Aí poderia ter sido premiado no último lance da partida, quando naquela briga danada, né, na área, naquele bate-rebate, era Yuri, era Kleber brigando, ali a bola sobra pro Vinícius e o Vinícius, pum, chapado. Falei, pronto, foi pros pênaltis, mas a bola explodiu no travessão e o árbitro acabou logo em seguida a partida. Certo? Fortaleza classificado. Fortaleza, como eu bem já disse, teve no Hércules um bom jogo, teve no Wellington um bom jogo, teve no Tite um bom jogo. O Tite que vinha sendo muito criticado. Ceballos jogou bem e na minha concepção foi justíssima a classificação do time do Leão do Pici para as quartas de final da Copa do Brasil. Beleza? Segue então Ceará jogando duas frentes, né? Brasileiro e Copa Sul-Americana. Segue Fortaleza jogando duas frentes, Brasileiro e Copa do Brasil. Isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso porque o Marquinhos Santos está mudando o esquema tático, não está treinando o time e o time está ficando amontoado. Pode ser perigoso porque o Vojvoda precisa urgentemente sanar as carências do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tem que fazer um aproveitamento absurdo e vai ter o desgaste de 2 partidas. Não gostaria de ver eles eliminados desses campeonatos, não é isso. Mas acho que isso aí pode pesar ali adiante. Beleza? Vamos só passar a escalação, coisa que eu não fiz no Atlético, mas vamos fazer no Clássico Rei, acabou passando direto no confronto do Furacão. Ceará, mandante, foi a campo com João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Vitor Luiz, que logo aos 5 foi substituído pelo Bruno Pacheco. Richardson, Lima, Vinícius, Steve Mendonça e Zé Roberto, que depois foi substituído pelo Kleber, as principais alterações. Em contrapartida, o Fortaleza, cara, agora que eu vi que o Boeck ficou no banco, né? Não me liguei, não fiz esse comentário. Fernando, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Tite, Iago Pikachu, Zé Wellington, Hércules, Juninho Capixaba, Ronald, Moisés e Romarinho, certo? Esses foram os times que entraram em campo no Clássico Rei e o Pitaco do Vini fica por aqui. Lembrando que segunda-feira a gente tem vídeo inédito, vamos repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, turma, um abraço para todos, fiquem com Deus. Curtam o canal, compartilhem esse vídeo e até lá. Fui!